Nos últimos anos, um tema virou parte da rotina dos brasileiros: a corrupção no poder público. Desvios de verbas, tráfico de influências, subornos, formação de quadrilha. Com tantos escândalos sendo revelados, um após o outro, todo mundo se pergunta: será que esse é um problema sem solução? Para encarar esse desafio, Eu Fiscalizo preparou um programa especial. Vamos mostrar a visão do Tribunal de Contas da União e conversar com especialistas de diversas áreas que vão responder perguntas da população sobre o assunto. Você está convidado para o nosso debate. O corrupto é um ser inconsequente quanto ao mal que promove ao cidadão. Visa lucros e status, mas não sente o que sente o faminto, seu irmão. Guarda a herança do mau coronelismo, baseado em individualismo. Faz mau uso da farsa e do cinismo, corrompendo o progresso da nação. O político corrupto é um ladrão que apela se for indiciado. Tem a imunidade em sua mão e proteção de juiz e delegado. Se elege com voto da pobreza, faz seu pouso no ninho da riqueza. E a fatura com preço da despesa ele cobra dos cofres do Estado. Os repentistas Chico de Assis e João Santana resumem um problema que incomoda os brasileiros há muito tempo: a corrupção no poder público. A questão é complexa. Para um dos pesquisadores da Universidade de Brasília, a corrupção tem raízes profundas e faz parte de um conjunto mais amplo de práticas: os comportamentos desonestos. Toda cultura tem comportamento dessa natureza, toda relação social tem comportamento dessa natureza. É um aspecto, inclusive, que é característico da própria história evolutiva da nossa espécie, né? Toda essa questão associada a como você navegar e definir como é que você vai se comportar socialmente, muitas vezes envolve esse tipo de infração de norma para você atingir objetivos. Levantamentos de diferentes organizações mostram a escala global do problema. Em relatório anual da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, estima-se que o custo da corrupção equivale a mais de 2% do PIB mundial. Usando como base números do Banco Mundial, em 2016 isso somaria aproximadamente 1,5 trilhão de dólares. O prejuízo vai ser uma escola de menos, uma estrada sem terminar, a saúde pública muitas vezes não chegar à população. As consequências vão se multiplicando, tá? Porque se você tem uma menina que não recebe educação, esse menino depois não tem como ter melhor possibilidades de trabalho. Essas ações, quando você projeta nas pessoas, tem um impacto horrível do ponto de vista social e do ponto de vista até da segurança, até do exercício da democracia. Eu destaco que duas questões fundamentais, elas favorecem o processo de corrupção. É a sensação de impunidade e o fato do processo, do poder instituído, não usar o seu poder normativo, ou seja, de não oferecer um bom exemplo para as pessoas. Sem esse poder normativo, as pessoas elas ficam achando que todas as organizações estão à deriva. Um fenômeno como a corrupção, se você não tem a sociedade civil envolvida, engajada, pedindo a prestação de contas dos funcionários públicos, dos governantes, o trabalho é muito mais difícil. Para tratar de um tema tão complexo e sensível quanto a corrupção, nosso programa de hoje conta com alguns convidados especiais.
Rafael de Bello, secretário da Secretaria de Operações Especiais em Infraestrutura, Jovita José Rosa, representante do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e o professor Ricardo Caldas, do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Agradeço a todos por aceitarem o nosso convite e sejam bem-vindos ao Eu Fiscalizo. O objetivo, na verdade, da nossa conversa é fazer um panorama sobre o combate à corrupção e de como ela afeta o nosso dia a dia. A nossa equipe foi às ruas e coletou algumas dúvidas da população sobre o assunto e nós vamos aqui tentar responder da melhor maneira possível. Vamos começar? Meu nome é Miriam Cristine Araújo, eu sou pedagoga e eu gostaria de saber de você qual é o maior prejuízo que a corrupção causa para o nosso país. Bom, professor, o senhor pode responder essa pergunta? O maior prejuízo é que quando você tem um governante que está com o objetivo de realizar transações corruptas, ele vai retirar dinheiro de setores essenciais como saúde e educação e vai transferir esses recursos para áreas onde ele sabe que pode obter uma propina ou um retorno desse gasto, como é o caso das grandes obras, das obras de infraestrutura. Tem 3 áreas que são os objetos maiores da corrupção, que além das grandes obras, também a área de publicidade e marketing, que ela é uma área de serviços, é uma área intangível, então ela permite esse tipo de atuação com muita facilidade, e também, paradoxalmente, na área de TI, na área de tecnologia da informação, que é uma área extremamente moderna, né, de vanguarda, mas que adota práticas tradicionais. Todos os trabalhos de natureza intelectual sofrem com esse problema, né? É um problema ético, a bem da verdade, né, professor? Porque, de fato, TI, tecnologia da informação, fabricar software, as próprias obras públicas, os engenheiros, né, mesmo advogados, publicidade e propaganda, são trabalhos de natureza intelectual para o qual dificilmente você tem preços referenciais. Então, num ambiente de corrupção, os maus agentes tendem a superfaturar esses serviços, é uma verdade que o professor colocou. Meu nome é Thaisa Vieira e eu trabalho com marketing digital e eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se a corrupção só existe na política. Nós, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, por exemplo, a gente trabalha com uma rede de entidades que atuam, né? E a gente vê que a corrupção eleitoral, ela parece que está na base das maiores corrupções, né? Quando a gente identifica uma corrupção numa obra superfaturada, aquilo lá vem para gerar recurso para a eleição, né? E aí vem a questão do nosso eleitor, né? O nosso eleitor que vende o voto, ele é corresponsável por essa corrupção toda, porque se um candidato vem e compra um voto, é porque ele teve um corrupto que vendeu o voto. Inclusive, um dos slogans do movimento também é que o voto ele não tem preço, mas ele tem consequência. O voto não tem preço, tem consequência. O eleitor que vende voto, ele vende a saúde pública, ele vende o transporte público, a educação, onde a gente vê criança desmaiando de fome por falta de merenda, né? Só complementando o que a Jovita colocou, muito bem colocado, realmente a corrupção no âmbito internacional, né, os grandes organismos internacionais, as convenções internacionais que o Brasil assinou, elas são muito claras em dizer que a corrupção é um problema de direitos humanos. A corrupção mata. A bem da verdade, o dinheiro que é desviado de obras públicas, de contratações de TI superfaturadas, de propaganda e marketing, como o professor muito bem colocou, é o que falta para a saúde e educação e isso mata. Então, esse é o aspecto por trás da corrupção, né? Ela é uma assassina silenciosa e realmente o voto é a principal arma para derrubar esse sistema vicioso. Depois do intervalo, a nossa conversa com a população continua e vamos falar sobre os maiores desafios para enfrentar a corrupção. Estamos de volta com o nosso programa e o tema de hoje é o combate à corrupção. Nós estamos respondendo algumas perguntas da população sobre esse tema. Vamos continuar? Meu nome é Lawanda Mariane e a minha pergunta é por que a gente que paga a conta da corrupção? A corrupção, ela, no ambiente público, ela sai dos nossos impostos. Então, de fato, se alguém desvia de finalidade aquele recurso, quem acaba pagando somos todos nós, eu, você, o cidadão que está em casa nos assistindo. Realmente é uma verdade isso, né? Não existe almoço grátis, o dinheiro sempre sai de algum lugar e esse lugar é dos cofres públicos. Meu nome é Mila Maria Borges, eu sou estudante de arquitetura e eu queria fazer uma pergunta.
Os serviços públicos como saúde, educação e transporte seriam melhores se o país fosse menos corrupto? Exatamente, porque esses recursos que vêm dos impostos, né, eles têm que transformar em políticas públicas, né? Nos países onde a corrupção é menor, a maioria das pessoas utilizam transporte público porque é de excelente qualidade. No Brasil, a gente não tem essa coragem, né, porque é péssimo, né? Em outros também utilizam os serviços de saúde pública. Então, a gente vê que os impostos são bem empregados. E quando está essa corrupção que a gente não consegue vislumbrar um final, né, dessa questão toda, mas aí a gente vê que falta educação, falta saúde, o Sistema Único de Saúde está sendo precarizado ao extremo para que a população tenha o mínimo do mínimo do mínimo. Agora, na hora de cobrar os impostos, não, eles não pensam assim. Só gostaria de acrescentar que a gente no Brasil ainda não tem essa ideia de cidadania, ela não está tão enraizada como, por exemplo, em outros países. Então, muita gente pensa e fala, né, o dinheiro do governo. O dinheiro, como foi muito bem colocado pelo secretário, não é do governo, foi retirado da sociedade, ele volta para atender a essa sociedade. Sim. Chame como quiser, contribuinte ou pagador de impostos, mas, na verdade, o recurso tem que voltar para onde ele veio. Uma sociedade, um país sem produção, sem riqueza, ele não tem impostos. Imposto, ele é um resultado da atividade da sociedade. Mas isso no Brasil ainda não está totalmente claro, então ainda vai levar um tempo para a sociedade se organize melhor. A gente não tem, na minha opinião, o grau de organização que nossos vizinhos aqui mesmo da América do Sul têm, de ir às ruas, de fazer demandas mais claras, etc. Está começando a aumentar, mas ainda não chegou num ponto realmente, na minha opinião, de cidadania, de consciência completa de direitos do cidadão. A gente percebe assim, professor, que nós trabalhamos com a população, na mobilização, a gente percebe que a coisa pública, eles não têm esse pertencimento. Olha, o posto de saúde é um posto público, portanto é meu e eu tenho que zelar. Meu nome é Thiago Saraiva, sou empreendedor e eu tenho uma dúvida. Qual a diferença entre corrupção ativa e passiva? Secretário, o senhor pode responder essa pergunta para a gente, por favor? A corrupção ativa é aquele que dá a propina, né, que faz o pagamento de uma vantagem indevida, tá certo? Pode ser uma propina em dinheiro, pode ser uma viagem, pode ser um presente, qualquer coisa. Esse é o corruptor ativo. E o passivo é aquele que recebe essa vantagem indevida, né? Pode ser um agente público, pode ser um agente político, pode ser qualquer pessoa que de alguma maneira irá mudar o seu comportamento ético e moral em função daquele pagamento, né? É o problema que a gente chama de agente principal. Quando a pessoa, em vez de estar, o agente público investido do cargo, em vez de estar atendendo a população, que é o principal, ele está agindo em proveito próprio. Essa é a corrupção passiva. Também eu estava identificando aqui, na hora da corrupção eleitoral, que o político vem comprando o voto, então ele é o corrupto ativo, né? E o eleitor que vende o voto, ele é um corrupto passivo. Meu nome é Gisele Gontijo, sou estudante. Eu tenho uma pergunta. Para quem eu posso denunciar um político corrupto? A senhora pode comentar sobre isso? O Ministério Público, ele está aí, né, que ele que é o fiscal da lei, então se tem questões relacionadas a algum político, eu creio que a melhor porta é o Ministério Público. Eu gostaria só de fazer um acréscimo em relação à denúncia, né? O Tribunal de Contas da União conta com uma ouvidoria bastante especializada e estamos também aptos a receber essas denúncias e a dar um tratamento adequado. De fato, nós recebemos muitas, né? Não tanto de cidadãos, a gente gostaria de receber mais denúncias de cidadãos. Recebemos muitas vezes, por exemplo, de empresas que foram preteridas no processo licitatório. A gente recebe e dá o tratamento, mas o cidadão é importantíssimo que ele cada vez mais faça exercer o seu papel, né? Concordando com o que o professor colocou, né, a cultura nacional, inclusive no que tange a
a cidadania, né? Também aquela questão de poder denunciar é um ato de cidadania, né? A gente tem que perder e quebrar essa cultura de que o denunciante ele é um delator, ele é um dedo duro, ele é um alcaguete, um X9, né? Na verdade, ele é um cidadão, ele está fazendo aquela denúncia em prol de toda a sociedade. Isso é importante ser destacado e o Tribunal de Contas da União também é um órgão que recebe essas denúncias e dá o tratamento, inclusive em parceria com o Ministério Público, Polícia Federal, né? Enfim, todos os demais órgãos da rede de controle. O cidadão não sabe disso. Ele não sabe que ele pode ir ao TCU, ele não sabe que pode ir ao Ministério Público, ele não sabe que pode ir à Polícia Federal, ele não sabe que pode ir à CGU. Então, muitas vezes, ele não sabe aonde, quem procurar e acaba também com receio de fazer, não sei como é que é o caso do TCU hoje, mas antigamente os órgãos pediam para esse eleitor, para esse cidadão se identificar. Então tinha que deixar o nome completo, tinha que deixar CPF, endereço, e ele falava, eu não vou deixar meu endereço, que depois pode haver alguma retaliação. Não sei se já houve mudança nesse sentido. De fato, professor, o Tribunal de Contas da União ele tem uma ouvidoria, um canal de ouvidoria por telefone ou por internet, é um canal extremamente relevante, e nós recebemos também denúncias anônimas, que é o tratamento da comunicação de irregularidade, mas se o cidadão também quiser se identificar, é aberto um processo administrativo, o sigilo é preservado, o nome dele não aparece em lugar algum, sem qualquer problema. Professor, a gente vê muito que a sociedade reclama de políticos corruptos, de uma sociedade corrupta, mas e a própria sociedade? A corrupção, ela está na gente? Infelizmente está. E a nossa cultura, que a gente herdou desde a nossa formação e tudo, ela não separa muito o público do privado. Então, para o cidadão brasileiro, a corrupção está sempre nos outros. Então, para ele vê como tudo bem, ele dá uma pequena propina para o guarda, tudo bem para dar um andamento no processo dele mais rápido e fazer pequenas coisas erradas, uma pequena sonegação do imposto de renda ou de pessoa jurídica, no caso de empresário. Então, ele acha isso normal. Agora, ele critica a corrupção de fora. E, ao mesmo tempo, aí para fazer um pouco de cor aqui com a nossa colega, ele vai ao deputado ou vai ao vereador, seja deputado federal ou estadual, para solicitar que ele empregue o seu filho, o seu sobrinho ou o seu irmão. Então, ele acaba pressionando o representante, não, na maior parte dos casos, não por questões de interesse público, mas por questões de interesse pessoal dele. E isso acaba forçando esse representante a sair da atuação dele original, que era meramente representação, para ser, às vezes, um solucionador de problemas pessoais dos seus eleitores. Então, acaba que a representação fica muito desvirtuada. No próximo bloco, a gente vai até o Tribunal de Contas da União conhecer de perto uma secretaria especializada no combate à corrupção. O Tribunal de Contas da União é um dos órgãos que trabalham para reduzir a corrupção no Brasil. Com unidades especializadas fiscalizando as mais diversas áreas do governo, o TCU conhece em detalhe como funciona a administração pública e busca formas de melhorá-la. Em 2017, o tribunal passou a contar com a SECOR, Secretaria de Relações Institucionais de Controle no Combate à Fraude e à Corrupção. Ela é responsável por sistematizar a atuação do TCU no combate à corrupção e articular parcerias com outros órgãos de controle. Quando se fala de combate à corrupção, no mundo inteiro é assim. A gente tem que prevenir, detectar e responsabilizar. E a Constituição deu ao TCU poderes para que ele possa, com eficiência, aprimorar os controles preventivos, detectivos e de responsabilização da administração pública. A parceria, ela aumenta essa potência de responsabilização, porque além de ele responder administrativamente pelos atos que a gente identifica, ele vai também responder civilmente, ele vai responder penalmente por improbidade administrativa, e esse leque de responsabilidades, ele é por si só preventivo. Parceria com outros órgãos de controle permitem trocas mais rápidas de informações estratégicas e ação mais eficiente de todos os envolvidos. Tanto a CGU quanto o tribunal têm competência de fazer ações relacionadas à fiscalização dos recursos públicos. O que se tem atualmente é uma percepção que a possibilidade de serem feitos vários trabalhos em harmonia, um agregando o outro e um colaborando com o outro. Eu diria que a gente está se encontrando mais.
trocando mais informação, aprendendo mais uns com os outros. E se o crime é organizado, eu acho que a gente também tem aprendido a se organizar. Só em 2016, as ações do Tribunal de Contas da União geraram mais de 9 bilhões de reais de benefícios para a sociedade. Ou seja, a cada real investido no TCU nesse período, 5,16 voltaram para a sociedade. A nossa missão é aprimorar a administração pública em benefício da sociedade. E se a gente pensar que alguma política pública, um remédio que não chega no hospital, uma criança que não está na escola, se um pouquinho desse problema é a corrupção, é também papel do TCU trabalhar para mitigar esse problema. Nosso tempo está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de responder algumas perguntas da população. Vamos lá? Oi, meu nome é Ana Paula Serafim, eu sou estudante da UNB e eu gostaria de saber o que o TCU faz para combater a corrupção. O tribunal tem uma série de trabalhos de auditoria bastante abrangentes, né, desde a auditoria de natureza operacional, que identifica uma série de riscos nas instituições. Isso é uma forma também de combater a corrupção, mas também, né, não só na questão da prevenção e da detecção, mas também na questão da sanção, da punição, tá certo? Os principais estudos mundiais, né, os principais prêmios Nobel de economia no mundo afora, indicam que a sanção ela tem um efeito de dissuasão da corrupção muito maior do que uma premiação, por exemplo. Então o tribunal sanciona, o tribunal multa, o tribunal declara empresas inidôneas. Então tem uma série de maneiras que o tribunal atua, sempre em casos concretos, sempre em casos bastante fundamentados, com evidências, num contexto de uma auditoria, que é o papel principal do Tribunal de Contas da União, e depois o julgamento das contas dos responsáveis. Meu nome é Letícia, eu sou estudante e eu quero saber o que é a Lei de Acesso à Informação. Professor, o senhor pode responder essa pergunta? Sim, basicamente a ideia de que o cidadão pode pedir informações sobre qualquer projeto, programa ou decisão de um agente público. Mas só gostaria de voltar, se for possível, à questão anterior, que eu diria que o ideal não era que a corrupção fosse descoberta a posteriori, né, que houvesse mais participação para que esses projetos que não têm uma viabilidade econômica clara pudessem ser identificados no início, preservando o erário, né, e com isso os cofres públicos de um gasto muito grande para que depois seja descoberto que realmente aquele projeto era inviável, né? Então, pela Lei de Acesso à Informação, é possível descobrir isso. Mas como a gente cai no problema da sociedade, que não é mobilizada, ela não é atuante, ela não atua preventivamente, muitas vezes demora, e apesar da auditoria do tribunal, isso só é descoberto quando a obra já está em andamento ou já no final. Então, a Lei de Acesso à Informação, ela é importante, mas o que eu tenho observado, eu tenho alguns estudos sobre isso na área de municípios, é que ela tem sido usada mais para questões pessoais do indivíduo, de alguma causa dele, do que pelo interesse público. Complementação colocada pelo professor, de fato o tribunal tem atuado cada vez mais de forma preventiva, tentando chegar o quanto antes, antes dos ilícitos ocorrerem, né? No caso da refinaria Abreu e Lima, por exemplo, no Nordeste, o tribunal fez auditorias em 2008, 2009, ainda na fase de terraplenagem, que é aquela fase bem inicial da obra, e identificou que havia sérios riscos de superfaturamento e comunicou ao Congresso Nacional. O Tribunal de Contas da União, ele é auxiliar do Congresso Nacional, comunicou, pediu o bloqueio dos recursos, o Congresso Nacional aceitou esse bloqueio, mas na sequência houve um veto presidencial no início de 2010 que liberou o recurso para as obras. E aí, de fato, aquela viabilidade foi quebrada, a obra que era para custar 2,5 bilhões de dólares acabou saindo por mais de 25 bilhões de dólares, ou seja, mais 10 vezes o preço original, ela está inviável mais de 19 bilhões de dólares, isso tudo são recursos que saem do bolso do povo brasileiro e que deveriam estar indo para a saúde, educação, segurança pública e outras atividades. Então a gente tem que pensar em novos mecanismos para evitar que isso aconteça. De prevenção, perfeito. O tribunal tem atuado muito nessa área. O movimento de combate à corrupção eleitoral, nós já fizemos a Lei 9840 de 99, que punia quem comprava voto, né? E depois a lei da ficha limpa, mas a sociedade também está colaborando com um pouco para melhorar ou pelo menos diminuir esse estado de corrupção que a gente vive. Nosso tempo está acabando, infelizmente, mas eu gostaria de dar oportunidade para cada um falar sobre os comentários finais ou expectativas até para o futuro em relação a esse combate à corrupção.
Vamos começar por você. Sabe, a pessoa que se omite, também ela tem sua parcela de culpa, porque a gente foi deixando e a gente precisa reagir de uma forma concreta. A lei é um bom início para a sociedade começar. Professor? Eu diria que a sociedade não utiliza os instrumentos legais já existentes. A lei é um deles, o outro é a Lei 131, da Lei de Transparência, de autoria do senador Capiberibe, também conhecida como Lei Capiberibe, né? Mas que esperava-se que com essas duas leis houvesse realmente um grande controle social, e isso não aconteceu. Então a gente tem que voltar na questão da conscientização. Mas é fundamental conscientizar a sociedade que ela deve participar mais. Sem a mobilização social, sem a participação da sociedade, não se combate a corrupção. Nós temos bastante leis que podem combater a corrupção. Falta a prática. De fato, falta o cidadão se engajar. O Tribunal de Contas da União tem feito seu papel com uma série de diálogos públicos, com uma série de programas de divulgação, né, das próprias competências do Tribunal de Contas da União, que vão desde auditar, né, a questão da prevenção, até a detecção, que é um trabalho de investigação que nós fazemos, até a punição. A gente tem que percorrer esse ciclo completo e o cidadão tem que estar junto a nós, né? A lei de acesso à informação, só fazendo um complemento, ela tem sido muito utilizada pela própria imprensa e pelos próprios movimentos sociais para poder obter informações que ainda continuam, de certa maneira, protegidas, obscuras, sob o manto do sigilo. Nós temos que quebrar isso, temos que dar bastante transparência. E o Tribunal de Contas da União tem investido bastante no tema do combate à corrupção. E a CEINFRA Operações, que são operações especiais na área de infraestrutura, tem feito uma série de operações, uma série de acórdãos, levado o tribunal a fazer acórdãos, deliberações transformadoras no sentido de prevenir e punir os responsáveis. Sem a punição, a sociedade não vai enxergar, né, uma luz no fim do túnel. A gente precisa tirar os maus gestores para poder deixar que os bons gestores possam ascender na estrutura da administração pública. Esse é o recado que eu gostaria de passar. Bom, o debate poderia continuar ainda por muito mais tempo, mas o nosso programa de hoje termina aqui. Jovita, professor Ricardo Caldas, secretário Rafael de Bello, muito obrigada pela participação. Agradeço. Obrigada. E no mês que vem, você já está convidado para o próximo programa Eu Fiscalizo. No próximo programa, vamos rever as melhores reportagens do Eu Fiscalizo em 2017. A gente se encontra lá.